Vamos lá, gente? Então, hoje a nossa correção é do dia 27/5, que são umas situações, problema que a professora Carla colocou lá pra gente, tá? E aí eu queria ressaltar com vocês algumas questões sobre as correções das situações problema. Nós fizemos uma já e nós fizemos também de matemática as correções das contas. Mas a correção das contas, eu disse para vocês que eu não ia mais fazer porque nós ensinamos a prova real e nós demos o gabarito também. Então, o que importa não é exatamente o resultado, mas sim se vocês sabem chegar nele, por isso que tem os vídeos, tá? No caso das situações problema, é um pouquinho parecido. Não importa se vocês já sabem o resultado, ou se alguém falou, ou se vocês fizeram na calculadora. Nesse caso, a gente faz essa atividade para que a gente trabalhe a nossa maneira de pensar. Por isso que é importante vocês estarem com suas anotações. Então, a gente tem orientado como? Todos os dias, antes de começar a atividade, colocar a data que você está fazendo e fazer. Desculpa, não a data que você está fazendo, a data que era a atividade. Por quê? Porque vamos supor que você atrasou essa daqui e você fez só no dia 6/6. Mas aí não tem como você achar que é essa atividade, tá vendo? Então a data que tem que estar é a data da aula, tá, gente? Que é essa data que a gente colocou lá. Por isso que é importante também fazer na ordem, tá bom? Então, se você quiser colocar a data do dia que você tá fazendo, não se esqueça de também colocar a data da aula e achar essas anotações. Teve gente que falou pra mim o seguinte: ai, professora, mas eu perdi essas anotações, não fiz no meu caderno. Fiz numa folha, rasguei e joguei fora porque eu coloquei a resposta lá no computador, eu mandei pra você. Então, gente, o caderno é justamente para ter esse nosso pensamento, então não é para jogar fora, tá? Tudo que a gente vai pensar aqui, vai fazer uns mapas mentais dessas situações problema, tem que ficar anotado. Não tem anotação, você pode o quê? Pode refazer a atividade. A atividade pode ser refeita, porque se você não tem a anotação, significa que você não anotou como você pensou. Então não custa você pensar novamente e fazer essas anotações, para só depois assistir a aula, porque não adianta nada você assistir a aula sobre o que é para pensar em relação à atividade, se você não anotar e não pensar a atividade, tá? Tanto é que, ó, se vocês quiserem, se não acharem a data lá no computador, que vai continuar no site as atividades antigas, vocês podem fazer igual nós fizemos algumas. Tá aqui a proposição, para o vídeo, faz no caderno e depois vê a maneira como eu pensei e como eu, na verdade, não só a minha maneira de pensar, mas eu peguei de várias pessoas e coloquei aqui, pensando em vocês e em dar subsídios para que vocês pudessem resolver também mais para frente, tá? Próxima questão, utilize a prova real para correção, que é o que eu falei das contas. Como vocês aprenderam, é muito legal que vocês façam, além de vocês trabalharem, exercitarem mais, né, transformando a atividade de vocês numa atividade mais complexa ainda, vocês vão saber achar onde está errado, né? E também podem fazer a correção coletiva, ou seja, com outras crianças, por áudio ou vídeo, como algumas crianças fizeram essa semana. Não só do resultado, gente, mas das maneiras de pensar. Essa é a principal, o principal objetivo dessas atividades de situação problema, tá? Enviem dúvidas para as professoras. Vocês podem enviar por vários lugares, por e-mail, pelo Google Sala de Aula, mas nós recebemos mais rapidamente pelo grupo de WhatsApp. Então, se vocês mandarem no individual, até é mais difícil da gente conseguir ver. O grupo, a gente vê imediatamente se vocês estiverem fazendo no horário de aula nossa, que é das 13 às 18. Se vocês não puderem fazer nesse horário e estiverem fazendo em outro horário, a gente também vai responder, só que não imediatamente, tá? Mas manda as dúvidas por lá. Pode ser mandado pelo Google Sala de Aula também, mas provavelmente a gente vai demorar um tempinho a mais para responder, tá? Então, no grupo de WhatsApp é mais rápido. As situações problemas simulam a nossa vida. O que quer dizer essa palavra simulam, gente? Vocês podem procurar no dicionário, mas hoje eu vou falar, tá? Simular é como
fingir que é a nossa vida. Então, aqui a gente tá fazendo histórias, tá? Porque, ó, cada situação é uma narrativa. Cada situação é uma história, tá? Então, o que acontece? Essas histórias, essas narrativas que a gente tem nas situações problema, para que a gente faz? A gente faz para que a gente desenvolva a nossa lógica, tá? Porque na vida nós vamos ter problemas que envolvem números, problemas que envolvem contas e problemas que não envolvem nada disso, tá? Vamos supor que o nosso problema envolva contas e a gente nem saiba fazer a conta. É importante saber fazer? É super importante. Mas vamos supor que a gente não saiba. Tem como a gente resolver? Tem. A gente pega uma calculadora, um celular ou pede para alguém fazer a conta pra gente. Mas se a gente não souber interpretar o que está acontecendo na nossa vida, é pior ainda, porque a gente nem vai poder fazer uso da calculadora. É por isso que a gente sempre fala, o processo, tudo que a gente faz até chegar no resultado, é muito mais importante do que o resultado em si, tá? Por isso que vocês precisam assistir essa aula inteira, mesmo que vocês já saibam o resultado que vai dar nos problemas. Porque aqui a gente vai trabalhar as maneiras de pensar para vocês levarem para resolver os problemas da vida de vocês. Entenderam, gente? É por isso também que é importante que vocês tentem fazer com autonomia, sem que um adulto ou uma adulta falem para vocês como faz. Por quê? Porque se vocês não começarem a fazer as coisas de vocês sozinhos e sozinhas, vocês não vão conseguir começar a resolver os problemas de vocês a hora que vocês precisarem, tá bom? Então, como a gente faz essa correção? Deixem do jeito que vocês pensaram para depois vocês conseguirem pegar as anotações e ver se onde está a questão que vocês pensaram diferente e aprender a pensar de uma maneira um pouco mais lógica para resolver os problemas. Combinado? Então a gente vai para o problema 1. Problema 1 é a história sobre uma pessoa que está lendo um livro de suspense. Né? Então, lembra que eu falei que cada um é uma história? Vamos só colocar esse aqui, porque senão a gente não consegue ler direitinho. Então, olha lá, no problema 1 tá escrito assim, uma pessoa está lendo um livro de suspense. Então, não é uma narrativa, não é uma história? Imagina uma pessoa lendo um livro de suspense, você pode até dar nome para ela, tá? Esse livro de suspense, ó, que tem 455 páginas, tá bom? Então, esse livro de suspense tem essa quantidade aqui de páginas, ok? A pessoa já leu 218 páginas. E agora só que vem a pergunta. O que é uma pergunta? É quando alguém não sabe algo e precisa que outra pessoa diga para ela. Então, a pergunta é, quantas páginas faltam para terminar o livro? E aí, como eu disse para vocês, não precisa copiar, mas vocês vão colocar aqui o número, tá? Para vocês saberem que, como vocês colocaram a data, vocês vão saber que essa é a situação problema de número 1 daquela data, tudo bem? Então, olha só, aqui a gente vai desenhar um mapa mental. Nós não estamos falando de um livro de suspense? Ó, um livro de suspense. Aqui é a página 0. E aqui é a página 455, que é a última, certo? O que acontece? Quando o livro começa, a pessoa foi lendo. Ela já foi até a página 218. Lembrem-se, 218 é o número de páginas até aqui, tá? O que falta é essa parte aqui, que ela ainda não leu, ok? Então, o livro tem 455 páginas, ela já leu 218 e falta ela ler essa quantidade que a gente não sabe. Tem algumas crianças que pegam a situação problema e fazem assim, ó. 218 mais 455 e coloca o resultado. Por que nesse caso não vai dar certo? Aliás, nenhum dos casos dá certo, porque se der certo, vai ser sorte, tá? Não dá certo se você não pensar sobre o que está acontecendo nessa história.
Essas 218, gente, não tá dentro do livro que tem 455? Então, não tem 218 mais 455. Só tem 455. Essas 18 estão aqui dentro, ó. Então, essa conta aqui, furada. Não pode, se fizer assim, vai dar errado. Não vai chegar no resultado que você vai precisar, tá? Olha lá, a gente tem um total, como se fosse um copo, tá? O copo cheio tem 455 litros, vai. Eu já enchi, eu já coloquei 218, olha lá, tá dentro, tá vendo? Tá subindo, ó. A pergunta é quanto falta para ficar cheio? Quanto falta, ó, percorrer até chegar a 455, até ler o total de páginas. Percebam que eu fiz aqui um mapa mental. Quando eu olho para ele, eu consigo pensar o que será que eu preciso fazer aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho um total e eu vou tirar aqueles que eu já li, ó. Tirei, passei, ó. Passei 218. Vai ficar o que então, gente? 455 menos 218, tá? Aí vocês têm linha, usem as linhas, o número na linha direitinho sem voar, tá bom? Monto aqui, unidade, dezena, centena e faço a minha conta. Importante, gente, sempre uma conta assim montada, tá? Eu vou fazer casinha por casinha e vou começar da unidade, ó. Lembra? Eu começo a contar do 1, então começo pela unidade. Só que em casa eu vou ter só um algarismo para tirar o outro. E se eu tenho 5, não dá para tirar 8. Então eu vou pegar emprestado para o que tá ao lado bem imediatamente, ó. E é importante que eu não vou juntar o 1 com o 5 e fazer 6, até porque se fosse 6 nem daria. Eu vou colocar ele na frente e ele vai formar 15. E aqui, que era 5, vai ficar 4, tá? Então, a mesma coisa que eu vou fazer aqui, ó, de 218, quanto falta para chegar no 455, eu vou fazer aqui. Do 8, quanto falta para chegar no 15? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7. 4 menos 1, 3. 4 menos 2, 2. Deu 437. Quer dizer o quê? O livro tinha 455 páginas, já foram lidas 218 e faltam 237. Mas será que está certo? O que eu vou fazer? Uma prova real. Poxa, eu tenho um livro, 218 mais 237. Não foi isso que aconteceu aqui, ó? Olha aqui. Então, é só colocar o 218 aqui. Lembrem-se, gente, que na conta de menos eu não posso fazer... a prova real da conta de menos eu não posso fazer com ambas parcelas, só posso fazer com essa, com a que tá na parte, tá? Não com o total. 7 mais 8, 7 mais 7 são 14, com mais 1, 15. Sobe 1, 3, 4, 5, 2 mais 2, 4. Então, eu fiz a prova real e vi que o resultado está correto, tá? E aí, eu vou fazer minha resposta. Faltam... 237 páginas para terminar o livro, tá bom? E aí, acabou o nosso problema. Mas, olhem lá, número 2. Essa mesma pessoa, ou seja, que pessoa, gente? A gente tá falando de que pessoa? A pessoa que estava lendo um livro, certo? Demorou 7 dias para terminar a leitura. Quantas páginas essa pessoa leu em média por dia? E aí a gente vai ter que conversar um pouquinho sobre o que é uma média. Uma média, gente, é mais ou menos. Quer dizer o quê? Que a gente não sabe exatamente quanto que aquela pessoa leu por dia. Mas a gente tem uma média, a gente tem como fazer uma média, porque nós sabemos que ela demorou os 7 dias. Então, ó, 7 dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
tá? 7 dias ela demorou para ler quantas páginas? Gente, a gente sabe, ó. 465 páginas, que era o livro inteiro de suspense, correto? Como eu não sei quanto ela leu em cada dia, eu vou usar uma operação de parcelas iguais para eu saber mais ou menos, para tirar a média. Quer dizer que eu vou colocar a mesma parcela aqui, 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 aqui e aqui, como se eu estivesse distribuindo. Vamos supor que eu não saiba fazer uma conta e eu queira tirar de cabeça. Eu vou jogar um número. Eu vou jogar que ela leu 100 nesse dia, mais 100 nesse dia. Que ela leu 100 todos os dias, tá? 100 páginas. O que eu fiz aqui? 100 mais 100, 200, mais 100, 300, mais 100, 400, mais 100, 500, mais 100, 600, mais 100, 700. Mais 700 é um número maior que 450. E ela não leu um livro de 700, ela leu um livro de 455, na verdade, né? Então, quer dizer que ela leu menos por dia. Eu vou chutar 50. 50 mais 50, 100. Mais 50, 150. Mais 50, 200. Mais 50, 250. Mais 50, 300. Mais 50, 350. Deu um número menor. Então, ela não leu um livro nem de 350 e nem de 700. Ela leu uma coisa que está entre os dois. Ou seja, o resultado aqui da minha conta tem que dar entre 50 e 100, tá? Eu tenho algumas alternativas aí para fazer. Eu não preciso ficar tentando adivinhar quanto que vai ser a parcela. Por quê? Quando eu tô dividindo, igual eu fiz aqui, existe uma conta para isso, quando as parcelas são iguais, né? Porque aqui eu não fiz 100 vezes 7, ou 7 vezes o número 100, que deu 700. E aqui eu não fiz 7 dias vezes 50, que deu 350. Eu tinha as parcelas e eu fiz uma conta de vezes para conseguir o total. Se eu não tenho as parcelas, se eu tenho o total, eu faço a conta contrária, que é a conta de dividir. Então, quer dizer que eu tenho que pegar o 455 e dividir pelo número de dias, tá? Para achar as páginas. E aqui eu vou fazer uma conta, uma tabuada do 7, ó. Porque aqui é dividido por 7. 0 vezes 7, 0. 0 vezes 1. Desculpa. 1 vezes 7 é 0 mais 7, dá 7. 2 vezes 7, 7 mais 7, 14. 3 vezes 7, 14 mais 7, 21. 4 vezes 7, 21 mais 7, 28. 5 vezes 7. Ó que legal essa forma de contar. 7 é 5 mais 2. Na tabuada do 7 ajuda bastante, ó. 28 mais 2, 30. Mais 5, 35. 6 vezes 7, 35 mais 5, 40. Mais 2, 42. E aí eu já cheguei onde eu precisava, porque, ó, 45 eu tenho aqui. Por que eu tenho que pegar 45 e não dá pra fazer por 4? Porque o 7 não cabe dentro do 4, mas cabe dentro do 42. Quantas vezes cabe o 7 dentro do 42? 6 vezes. Sobra 3. Deu 35, que vai dar 5 vezes o 7, 35, tá? E não vai sobrar nenhum. Isso quer dizer o quê? Que a parcela aqui, ó, que tá entre os 50 e os 100 é 65. Você pode fazer dois tipos de prova real. Ou juntar 65 mais 65 mais 65 a 7 vezes, que foi o que a gente fez antes, certo? Que a conta de vezes é a conta contrária da conta de dividir e vice-versa. Ou vocês podem só fazer isso daqui, tá? Eu coloco o número maior em cima para ser mais fácil, ó. 7 vezes 5 tem aqui na tabuada, 35. 7 vezes 6 tem aqui na tabuada, 42 mais 3, 45. Achei a minha resposta e fiz um mapa mental super interessante, tá bom? Então, a pergunta era... Eu vou fazer a resposta aqui, gente,
que ali não cabe. A pergunta era, quantas páginas essa pessoa leu em média por dia? Ela leu 65 páginas, em média, por dia. Ok?